estruturalistas latino-americanos. Muitos deles tratavam o choque como, usando uma teoria como a de Keynes, havia uma restrição de oferta, não é que a demanda fosse grande, mas estava no mesmo, era a demanda efetiva que existia era incompatível com a produção possível, às vezes faltava, sei lá, alimentos, infraestrutura, alguma coisa, como é que se chama? Não, o nome das restrições de oferta, tinha um nomezinho. Isso, qualquer que seja ele. No fundo, o choque inicial é um excesso de demanda sobre aquilo. Sabe? E por que causava uma inflação permanente? Exatamente por ou inércia ou expectativa. Ou conflito, isso é. Aquilo ali muda a distribuição e se aceita, por exemplo, suponha um desses livros, escolhe um autor argentino clássico, antigo, que tratava da oferta agrícola. O que acontecia? Por que ele era uma teoria estruturalista da inflação e não do nível de preço? Porque a queda do salário real que vinha dos trabalhadores, do aumento da demanda, ser incompatível com a oferta agrícola, não era aceita pelos trabalhadores argentinos. Se fosse aceita, tinha um aumento do nível de preço uma vez. Escolham qualquer um, são tantos. Mas, então, exatamente, embora o choque pudesse ser chamado de demanda, no sentido, não é a causa última, não é que gastou demais, é um produto pequeno demais, de qualquer forma, o choque é um hiato do produto. A persistência dele é igual ao frio, só um choque só mantém a inflação para sempre, porque todo período se reajusta os preços de oferta. Assim, né? Então, ou foi expectativa, então a proposição, todo o processo de inflação persistente é inflação de custo. Por quê? Ele é causado ou pelo second round, como a gente chama de inércia, de expectativa ou de conflito. O que a Joan Robinson falava em 1939, numa resenha do livro clássico sobre a hiperinflação alemã, de Bresciani e Tuman, ela dizia, o livro é muito interessante em vários aspectos, mas ele não fala nada de salários nominais. E ela dizia, seja qual for a causa original, eu acho que foi o choque cambial, ele acha que foi um choque de demanda, mas nenhuma inflação continua se os salários nominais não começarem a crescer continuamente. 39. Então, esse é um ponto importante para a gente entender uma série de coisas depois. Né? O que a gente quer dizer com inflação? Agora, agora, esquecemos a inflação de demanda temporariamente. Suponha que eu estou abaixo desse máximo. Então, seja qual for a demanda efetiva da economia, ela está podendo ser atendida pela produção. Nesse caso, a inflação de custos, o aumento dos preços de oferta, depende de uma incompatibilidade distributiva. Isso é, os preços de oferta nominais, seja quais forem, os custos aqui, alguma margem de lucro aqui, e o preço no final do outro lado, você não consegue que o preço de T seja igual ao preço de T mais 1. Se tentar resolver, é impossível. O exemplo óbvio é, suponha o salário real desejado e que os capitalistas têm uma taxa de lucro, ou uma margem de lucro, fica mais fácil, né? Desejado. É fácil ver que, dada a tecnologia, o salário real desejado pelos trabalhadores implica uma taxa de lucro desejada pelos trabalhadores, no sentido compatível com ele. E vice-versa, a taxa de lucro desejada pelos capitalistas necessariamente implica um salário real desejado pelos capitalistas. Quando eles não coincidem, e um é obviamente normal que o outro, é uma incoerência, os preços não podem continuar constantes e isso gera inflação de custo. E vai continuar, porque uma dada tecnologia limita, como todo mundo sabe, as possibilidades distributivas. O máximo salário real possível na economia é produto por trabalhador, é só pegar o produto todo e dividir pelos trabalhadores. A máxima taxa de lucro da economia é produto por unidade de capital
Nesse caso, por acaso, é uma grandeza física, que mostra esse gráfico, que é a taxa máxima de lucro, que é todo o lucro, dividido igualmente nos capitalistas. Aí no meio são as configurações distributivas factíveis tecnicamente. E se tem duas, vai acontecer, um dos dois vai ter que ceder e ir para lá. Se ninguém ceder e nunca aparecer uma configuração coerente, mesmo ao longo do tempo, temos hiperinflação. Nem no infinito a taxa de variação dos preços se estabiliza, porque a incompatibilidade nunca a incompatibilidade de fato, não a desejada, continua para sempre, mesmo com a inflação estável. Chega a ser algum estável. Mas essa ideia que utiliza, digamos, o que a gente aprendeu na teoria da produção, dos preços relativos, da forma mais rigorosa do que esses modelos improvisados, a relação do salário e lucro, que vem de qualquer técnica, está na teoria da escolha das técnicas, tanto do Zrafiano quanto do Platão. Suponho que tem uma técnica assim. Curiosamente, foi transformada uma teoria de inflação em 1959, a teoria Zrafiana da inflação, antes do gráfico. O Nobuo Kishu, que é aquele autor da crítica à lei de tendência, da declinante da taxa de lucro, e tem um artigo de 1959 que chama Inflation as an Expression of Class Antagonism, onde ele mostra, ele formaliza num sistema de preço de produção, nos setores, etc., essa inconsistência. Ele faz os preços de produção nominais e mostra que eles convergem para uma situação consistente, dependendo da capacidade de reajustar preços dos capitalistas, de reajustar suas margens determinadas dos capitalistas, e a capacidade dos trabalhadores de pedirem reajustes também. A gente vai falar um pouco disso. E é um artigo que só saiu em 77, então eu vou passar para você, que é super interessante, é curioso, do ponto de vista da história do pensamento. Em 59 já tinha isso tão rigoroso. E só um rodapé, o Kishu estudou com Shibata, que era um economista japonês dos anos 30, que tinha feito doutorado nos Estados Unidos. E Shibata é um dos primeiros autores da tradição da teoria objetiva do valor a chegar à ideia de que a relação de preço relativo de distribuição podia ser resolvida sem nenhum problema, não usando a teoria do valor trabalho, através de uma determinação simultânea, e o resultado dependia dos coeficientes técnicos de trabalho e de mercadorias, e havia uma relação inversa de salário de lucro, etc. Então, o Shibata tem um modelo parecido com o de Font-Charazol, tem um caminho japonês estranhíssimo entre o Shibata, o Kishu e outros, que dos anos 30 aos anos 50, então, o Kishu parece uma coisa incompreensível, como no Japão já tinha alguém fazendo isso, mas nos anos 30, Shibata já tinha feito muita coisa, e ele teve contato com coisas do Antieff e outras através do fato que ele foi para os Estados Unidos nos anos 30, de conhecer a literatura ocidental, que é um caminho misterioso. De qualquer forma, é só uma curiosidade, mas e a crítica à lei de tendência veio do Shibata, que leu no Tugan e formalizou, leu no Tugan Baranovski, que formalizou. O progresso técnico não pode reduzir a taxa de lucro. Por que eu estou falando disso? Porque exatamente assim, se fosse possível o progresso técnico, por exemplo, reduzir a taxa de lucro, que é incoerente com a relação inversa do salário e lucro na escolha das técnicas, provavelmente não tinha inflação de custo, porque podia acontecer qualquer coisa entre as variáveis distributivas. Não tem como. Uma redução dos custos totais, seja de trabalho, seja de capital, vai aumentar o lucro. Restrição material da mudança descendente. Então, mas de qualquer maneira, como é que é então a visão mainstream em relação à inflação, dado que a gente viu? No mainstream, simplificadamente, eu acho que alguns de vocês já viram aquele artigo sobre margem de gap, sobre gap. É importante lembrar, primeiro, tem uma relação regular entre o hiato, o gap, ou de emprego ou de produto, dependendo do que é aquele Y asterisco. Se é o produto de plena capacidade, pleno emprego, se é o produto, o que é o potencial.
ou os dois, na teoria neoclássica em geral, os dois são um só. Pleno emprego e plena capacidade são. Há uma relação regular ali, o B. O coeficiente de inércia mais expectativas, só expectativa ou só inércia, tanto faz, sempre é igual a 1. Por que ele é igual a 1? Agora a gente vê, não é igual a 1 porque tem que ser igual a 1, logicamente. Isso é, nada garante que os agentes têm o poder, mesmo que eles esperem inflação alta, que eles têm o poder de aumentar o seu rendimento. No modelo neoclássico, mercado de trabalho competitivo com tendência ao pleno emprego, sim. Então é razoável o Friedman ou o Lucas suporem inércia e ou expectativa igual. Porque se ele não tem ilusão monetária e ele vê que o salário vai cair, ele tira a oferta de trabalho dele. Ele trabalha o que quer, quando quer, etc. Então, se você sai desse framework e vai para um pouco mais realista, só tem que trabalhar, querem, que tem desemprego permanente, que o mundo é um pouco mais complicado e que nem sempre. Eu, por exemplo, no Brasil, como a inflação brasileira é muito persistente, não muito misteriosa em termos econômicos, eu errava muito na previsão de inflação, forecast. Nunca tive ilusão monetária, tinha outras ilusões piores. Mas não me lembro de ter conseguido reajustar o meu salário em nenhum momento, mesmo quando eu sabia que a inflação ia acelerar. Então, dizer que isso é ilusão monetária, eu acho injusto. Sabe? É total falta de poder, mas faz sentido no modelo neoclássico. Mas a ideia de que aí é ilógico, sabe? Mas é importante entender isso. Mas qual é a vantagem disso? Que é razoável para o neoclássico. Não acho razoável no mundo real. É que consegue fazer a proeza de que um choque de demanda causa a inflação para sempre, causa o core da inflação está relacionado a esse choque de demanda. Se não, se fosse 0,5, um choque de demanda causava a inflação e se acabando o choque, não havendo outro, a melhor política era não fazer nada, deixar passar. E não fazer um choque negativo de demanda para a inflação passar abaixo da meta e depois voltar, que é o que você tem que fazer com esse inércia igual. Então, por exemplo, se tem inflação de demanda, acabe com o excesso de demanda. O nível de preço subiu, a inflação não vai ter nunca mais. Por que fazer uma recessão? Se não houvesse isso, porque eu tenho um nível de preço que é a meta do governo. Aí sim, aí você tinha que fazer a recessão para aí o hiato empurrar os preços para baixo e voltar. Se houvesse política de metas de price level, não. Tendo uma meta de inflação, se não tivesse nessas expectativas completas, não precisava fazer nada. Para de gerar excesso de demanda. Não, mas tendo a meta de inflação e nessas expectativas completas, eu preciso da recessão estabilizadora. Tá? Então, mostra que por exemplo, é muito importante isso. Uma situação de excesso de demanda pode levar a você não querer gerar excesso de demanda. Ok, tá certo, acaba com excesso de demanda. Se ele não acabou sozinho, em geral ele acaba. Mas se você acha que ele foi resultado, por exemplo, de um arranjo monetário fiscal mal feito, mude, ok, uma vez. Mas, e pare de gerar excesso. Mas por que gerar uma recessão? No Brasil, Mário Henrique Simons, meus autores, dos anos 70, Delfim Neto, eles tinham uma abordagem que a gente chamava de gradualista. Gradualista não significava ignorar demanda e política monetária, significava eliminar o foco, isso é, não gerar mais choques. O hiato já tinha fechado, né? Não deixar acontecer de novo. Se esse ano emitiu nada demais, ano que vem não emita. A inflação já acabou com o problema. E não fazer mais nada, porque eles acreditavam que o Azinho era menor que um. Então isso era compatível com você voltar a crescer a pleno emprego. Supõe que você já está em pleno emprego e causou inflação. Para de causar inflação, choque, e não faça uma recessão, continue no pleno emprego, no produto potencial, simplesmente deixe a inflação ir morrendo. Isso era chamada abordagem gradualista. A abordagem de tratamento de choque supunha o A igual a 1, então você precisava da crise. Então havia um grande debate no Brasil nessa época sobre se o A era 1 ou não. Teoricamente, obviamente, o mais consistente com as teorias neoclássicas é ser 1.
Mas na realidade o mais consistente é não ser exatamente isso. Basta ser 0,9 que já dá um resultado qualitativamente diferente. Outra coisa que tem nessas teorias, evidentemente, é que o produto potencial é independente da demanda. E a pior parte, que é mais arbitrária, supõe que os choques de oferta, isso é, coisas que afetam a inflação fora excesso de demanda ou inércia, seja um conflito distributivo ou